32. Assim diz a palavra de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 14. Deuteronômio 12, 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás
tudo o que te ordeno. Agora vamos pular um pouquinho, versículo 28. Guarda e cumpre todas as palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as despossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram a seus deuses. Tudo o que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. E agora, vamos ao Evangelho de João, capítulo 4. Tem bastante leitura hoje. João, capítulo 4. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Agora, Catecismo de Heidelberg, o domingo 35, dia do Senhor 35. Essa mulher estava esperando Cristo, aguardando a chegada de Cristo. E Cristo estava diante dela falando com ela. Muitas vezes nós estamos aguardando ainda, esperando que Deus fale conosco. E a palavra de Deus está diante de nós. O que exige, pergunta 96, o que exige Deus no segundo mandamento? Que não façamos a imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de nenhum outro modo diferente do que nos ordenou sua palavra. 97. Então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Resposta: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como se fossem livros para os leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele quer que o seu povo seja ensinado
não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Vamos fazer uma breve oração? Feche os seus olhos. Deus poderoso, Deus amado, Pai querido, nós estamos diante da exposição da Tua Santa Palavra. Palavra revelada outrora aos apóstolos e profetas. E agora nos é proposta para nossa edificação. Nós rogamos ao Senhor Deus que o Teu Espírito Santo ilumine essa palavra em nossos corações. Que essa palavra seja a semente que caiu na boa terra e que ela frutifique por muitos e muitos anos, até a eternidade em nossos corações. Deus, que somente a sua voz seja ouvida, que somente o Senhor tenha liberdade neste momento. Que diminua eu e que somente o Senhor cresça e esteja neste lugar. Que seja a sua voz a ser ouvida por todos nós neste momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, o que é o culto? Por que você está aqui hoje? O que você veio fazer aqui neste domingo de manhã? O culto não é uma opção que nós temos, muito menos uma recreação ou ainda uma atividade social. O culto é uma convocação do Senhor para que o adoremos. O Senhor nos convoca. Ele não convida, Ele não pede, Ele convoca. Sabe o que é convocação? Quando nós recebemos uma carta, ou alguém recebe uma carta do Ministério Público ou do juiz dizendo: você está convocado para nesta data, neste horário, se fazer presente uma autoridade. Ou para testemunhar, para prestar um depoimento. Não há opção a pessoa falar assim: eu não vou. É uma convocação de uma autoridade humana. Quanto mais uma convocação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é uma opção. No culto, Deus nos chama para que nós nos encontremos com Ele, a fim de que Ele possa receber a nossa adoração, receber as nossas orações e falar ao nosso coração através da pregação da sua palavra. Então você não está aqui hoje para se divertir, para buscar os seus interesses, para ver os seus amigos. Você está aqui hoje para servir a Deus. Nós saímos de casa hoje para servir a Deus. Esse deve ser o nosso sentimento no domingo quando saímos de casa para o culto. Nós estamos indo servir a Deus. Nós estamos indo prestar um serviço ao Senhor, com alegria e gratidão. No primeiro mandamento, Deus nos chama a adorar somente a Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. No segundo mandamento, Deus nos chama a adorá-lo segundo a sua vontade. Não farás para ti imagem de escultura, disse Deus. Infelizmente, o segundo mandamento tem sido esquecido e desprezado por muitos. Eu ouso dizer pela grande maioria dos que se dizem cristãos, os que se chamam pelo nome dele, nos nossos dias. Mas por que é assim, irmãos? Eu posso dizer aqui pelo menos dois motivos. Primeiro,
Porque o segundo mandamento, ele é muito confundido com o primeiro. A igreja de Roma, ela não reconhece a existência desse mandamento. Então ela vem ensinando de forma errada aos seus fiéis. Ela considera o segundo mandamento como um acréscimo ao primeiro. A igreja do Papa conta os 2 primeiros mandamentos como se fosse um só mandamento. É um erro grotesco. E para chegar no número de 10 mandamentos, o que ela faz? Ela divide de forma errada, completamente errada, o 10º mandamento em 2. O resultado infeliz de não reconhecer o lugar e a importância do segundo mandamento é exatamente cair no pecado de usar imagens na adoração a Deus. E pior ainda, no pecado da idolatria de adorar santos falecidos. Veja, são 2 coisas diferentes. Usar imagens na adoração a Deus e adorar ídolos santos que já faleceram. São 2 coisas diferentes. Eu vou citar um exemplo, mas nós vamos retomar mais à frente. Quando a pessoa ela está orando a Deus, mas na sua mente ela começa a mentalizar um ator de filme que ela assistiu representando Jesus Cristo. Por isso que Deus proíbe esse tipo de representação. Eu ouvi falar de igrejas onde o próprio pastor faz peça de teatro representando Cristo. Aí a pessoa vai orar e vai pensar em quem? No pastor. Está fazendo uma adoração a Deus de forma idólatra, idolatrando imagens. E a outra opção é muito simples. Orações e peregrinações que se fazem a pessoas, a santos, mas que faleceram, que eram humanos. E se prostram lá diante de imagens. Segundo motivo, porque muitos cristãos modernos, dessas igrejas modernas, que deixaram a palavra de Deus e que passaram a se parecer com aquelas, como Deus disse, proibiu ali, falando o que nós lemos em Deuteronômio. Deus falou assim para Moisés: você vai falar para o povo, vão entrar na terra, mas não imitem a adoração deles. E hoje você entra numa igreja evangélica, não parece que você está numa igreja. Parece que você está em qualquer lugar, menos um lugar onde se adora a Deus. Igrejas que mais parecem boates, casas de show. Pastores que mais parecem comediantes de stand-up, palestrantes motivacionais. Esses cristãos modernos desprezam a palavra de Deus. Desprezam o Antigo Testamento como se não tivesse mais importância. Para muitos desses que se dizem cristãos, a lei de Deus dada a Israel no Antigo Testamento não tem aplicação na igreja de Cristo do Novo Testamento. Para eles, o segundo mandamento não tem nada a dizer sobre o culto cristão de hoje. Isso é um erro. Nós lemos Deuteronômio. Vocês vão parar de fazer o que vocês acham que tem que ser feito. Não é como vocês acham. É como o Senhor ordena. Não acrescente nem tire nada disso. É assim que se adorará o Senhor. E aí eles ficam inventando. As palavras do Antigo Testamento são as palavras de Deus vivas e com autoridade sobre todos os cristãos. No passado, hoje e amanhã. O segundo mandamento tem a sua validade e urgência para nós, hoje. Ele nos foi dado com um propósito claro. Deus nos deu ele com o propósito de nos proteger
Veja, Deus ele nos deu o segundo mandamento para nos proteger de cultuá-lo de forma errada. Quando um pai fala para o filho, não vá por aqui, não ande com essa pessoa é ruim, é má. Por que o pai está fazendo isso? Porque o pai é ruim? Para proteger o seu filho. Porque ele sabe que aquele caminho, aquela pessoa não é uma boa companhia. Esse mandamento é esse propósito. Nos proteger. Por isso, amados irmãos, eu vos proclamo o Evangelho de Cristo no segundo mandamento sobre o seguinte tema: Deus nos chama a adorá-lo da maneira correta. Vejamos duas coisas. Primeiro, como não devemos adorar a Deus. E segundo, como devemos adorar a Deus. Primeiro, como não devemos adorar a Deus. A proibição de Deus no segundo mandamento é clara. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo capítulo 20. Se você quiser abrir, a igreja conhece muito bem esse versículo, esse texto. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, vírgula, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, vírgula, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aqui Deus nos proíbe fazer ou ter imagens. Deus nos proíbe adorá-las ou servi-las, ou servir a Deus também por meio delas. O nosso catecismo explica essa proibição afirmando que não podemos de maneira nenhuma representar Deus por imagem ou figura. O que Deus nos proíbe e que Deus nos proíbe fazer ou ter imagens para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Veja, são duas coisas. Não podemos representar a divindade de nenhuma maneira e não podemos ser imagens para adorar. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas confundem e falam assim, eu posso fazer aqui uma representação de Cristo, é só não adorá-lo. Mas como eu disse, quando você vai orar, esse não é o único motivo dessa proibição. Nós vamos ver mais adiante. Nós não podemos ousar representar a grandiosidade de Deus de uma forma. Nenhuma forma é digna de representar a santidade, a pureza de Deus. Nesse momento nós precisamos fazer uma distinção entre adoração de imagens nas falsas religiões e adoração a Deus de forma errada. Como eu disse, duas coisas. Os povos antigos, os povos pagãos, adoravam seus deuses, falsos deuses, por meio de imagens criadas por eles mesmos. Os gregos, por exemplo, tinham um deus para cada necessidade humana. Havia povos que adoravam o sol, que adoravam a lua, que adoravam as estrelas, como se fossem deuses. Cegas pelo pecado e pelo diabo, as nações ímpias ao redor do mundo mudaram a verdade de Deus em mentira, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Romanos 1, 25. Essa idolatria Deus condena no primeiro mandamento. Os falsos deuses. O segundo mandamento, por sua vez, nos proíbe a adoração errada ao Deus verdadeiro. Servir a Deus por meio de imagens é adorá-lo de maneira errada. Veja, Deus até pode ser o alvo da adoração, mas a maneira de adorá-lo é errada. Mas o que importa não é a intenção? Não. O que importa é o que Deus determina em sua palavra. Deus
proíbe e abomina a adoração errada. Percebam, por exemplo, que quando Israel construiu aquele bezerro de ouro, eles não tinham a intenção de adorar outro Deus. Aquela imagem tinha por intenção representar o verdadeiro Deus Javé. Êxodo 32 nós lemos, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses, ídolos, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro, e aí no versículo 4, este recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Eles fizeram a representação do bezerro, mas o alvo, segundo Arão, era adoração ao Senhor. E aí a Bíblia diz que, diante da imagem, o povo disse: estes, ó Israel, são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Em seguida Arão proclamou: amanhã será festa ao Senhor. Israel pecou contra o segundo mandamento. Eles representaram o Deus verdadeiro por meio de uma imagem criada por eles. Eles fizeram um culto conforme a sua imaginação, buscando servir a Deus por meio daquele bezerro de ouro. E Deus ficou tão irado contra o seu povo. Deus ficou tão irado que muitos morreram ali naquele mesmo dia. Nós lemos lá o que Deus falou para Moisés, né? Eu vou acabar com esse povo. Eu vou aniquilar esse povo. Moisés intercedeu: Senhor, não faça isso. Mas os responsáveis por isso, aqueles que incitaram o povo, eles morreram naquele dia. Deus é um Deus zeloso. Ele zela pelo seu nome. Nós vamos ver no terceiro mandamento. Ele zela pelo seu nome. Ele é zeloso com a sua santidade. Ele zela para que só Ele seja adorado, somente Ele. Ele abomina falsos deuses. E Ele zela para que isso seja feito da maneira correta. Por que nós não devemos adorar a Deus por meio de imagens? Por que não podemos fazer isso? Como eu disse, as imagens desonram a majestade de Deus. Quem faz uma imagem de Deus, uma representação de Deus, da mão de Deus, da glória de Deus, não respeita Deus como Ele é. As criaturas podem ser representadas por meio de figuras e imagens. São criaturas. Deus não proíbe arte nas pinturas, nas esculturas da criação, mas proíbe que se faça qualquer tipo de imagem. E proíbe que se faça qualquer imagem para adorá-lo por meio dela. Deus é espírito e não pode ser representado ou adorado por imagens criadas pela imaginação do homem. Deus é o Criador, Ele não pode ser confundido com as criaturas. Todos somos criaturas, tudo é criação de Deus. O Criador não se confunde com a sua criação. Não dá para comparar a Deus com qualquer criatura que seja. É impossível. Isaías 40:18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Tentar fazer isso é confundir a criação, a criatura com o Criador.
e cair no pecado de adorar a criatura no lugar do Criador. Deus é majestoso, altíssimo, não pode ser representado por qualquer imagem que seja. João, quando viu a glória de Deus, quando ele teve a visão do trono de Deus, ele desfaleceu. Isaías disse: ai de mim, eu vou morrer. Tiveram somente um vislumbre da glória de Deus. Eu vou morrer. Os meus olhos viram. Qualquer imagem. A Bíblia deixa bem claro a grande diferença que há entre os deuses verdadeiros e os ídolos. Se você puder abrir a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 10. Versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Quem é o homem para fazer alguma coisa que se compare ao poder e majestade e glória de Deus? As nações mais poderosas da terra são nada diante dele. Homens poderosos que se acham fortes, que se acham ricos, que se acham sábios, poderosos. Com um sopro, passaram, já não são mais. Os maiores impérios da terra passaram. E os atuais também vão passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece viva, eficaz, para todo sempre. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente, eu estou lendo novamente aqui o versículo. Vamos lá. Arão e Israel. Arão até que tinha uma boa intenção ali. Ele queria honrar a Deus. Mas as boas intenções não bastam. Nós lemos lá em 2 Crônicas. As boas intenções, ter uma boa intenção, fazer caridade, ser cristão, professar a fé, ser membro de isso não basta. O boi era um símbolo de força e poder. Um animal imponente. Eles queriam apontar para a força e poder do Senhor que os livrou do Egito. Preste atenção em algo que eu vou lhes dizer. Boas intenções separadas dos mandamentos de Deus se tornam pecados. Deus ordenou que não se fizesse nenhum tipo de imagem para adorá-lo. Além disso,
Como a imagem de um animal pode representar a grandeza de Deus? A sua sabedoria, a sua justiça, a sua santidade, o seu poder. A imagem criada por Arão, na verdade, escondeu a glória do Senhor. Limitou a percepção, o entendimento da glória de Deus. E hoje não é diferente. Há cristãos que usam um crucifixo para adorar o Salvador. Carregam um crucifixo. Mas aquele crucifixo tem uma imagem de um homem morto. Cristo não está morto. Aquela imagem naquele crucifixo esconde a glória do Cristo ressurreto que venceu a morte. Engana as pessoas. Muda o entendimento das pessoas. Um Cristo morto, derrotado na cruz. A igreja de Roma, ela erra na tentativa de representar a Deus por meio de imagens. Mas as igrejas evangélicas, ditas cristãs, também erram da mesma forma. Pode não ter uma imagem de gesso, mas limitam a glória de Deus. Não dão o devido valor à atenção ao segundo mandamento. A igreja de Roma permite o uso de imagens na adoração. Imagens de Jesus, de Maria, de tantos outros e outros santos que nem dá para saber, de tanto que tem. São usados na adoração. Os católicos romanos afirmam que não adoram as imagens, apenas as veneram. Também dizem que elas são apenas decorativas. São úteis para ensinar as pessoas, os menos instruídos. Olha que boa intenção. Mas o que nós vemos na prática, no dia a dia, na realidade? Não é outra coisa senão adoração a Deus por meio de imagens. Adoração aos santos, adoração à Virgem Maria. É isso que nós vemos. As pessoas choram e beijam essas imagens. Quem já viu essa cena? Fazem romarias para se dobrar, se ajoelhar diante da imagem do Padre Cícero, lá em Juazeiro, no Ceará. E choram diante da estátua do Padre Cícero. Coitado do Padre Cícero. Já morreu faz tempo. As pessoas se ajoelham diante dessa imagem de um Cristo morto. Rezam para Maria, se ajoelham diante da sua imagem. O que é isso, irmãos? Se não pecado contra o segundo mandamento. Agora vamos olhar para nós. Nós também devemos ter cuidado para não pecar contra o segundo mandamento. Como eu disse, para aqueles que são ditos evangélicos, é mais difícil, embora eu já tenha visto um evangélico ter lá na casa uma imagem de gesso. Eu já vi. É raro, mas acontece. Mas qual que é o cuidado que nós temos que ter? Porque nós temos uma tendência natural a desprezar os mandamentos de Deus. Isso é fato. É uma tendência do ser humano. Pode ser que nós nunca vamos construir uma imagem para adorar a Deus. Jamais vamos fazer um bezerro de ouro. Uma estátua de gesso. Mas nós pecamos contra o segundo mandamento. E veja, é o mesmo pecado. O Código Penal ele fala assim: matar alguém
É um crime. Então a pessoa que mata alguém comete o crime de homicídio. Agora, o Código Penal diferencia pela intensidade e pela agressividade do ato, mas não diferencia a maneira que a pessoa matou alguém. Matar alguém é matar alguém. Com uma faca ou com uma arma. Ou com as mãos. É o mesmo crime. É o mesmo pecado. Qual que é o mesmo pecado que nós cometemos? Quando nós queremos adorar a Deus do nosso jeito. Quando nós queremos um culto que se encaixe nos nossos caprichos. Nos nossos interesses. E não nos interesses de Deus. Eu queria um culto que tivesse uma banda tocando. Eu queria um culto que tivesse uma igreja que tivesse um ar-condicionado. Como o pastor citou esses dias, a igreja não é uma varanda onde você senta e contempla. A igreja é a estrada. É o caminho que nos leva a Cristo. Não é cultuar a Deus da maneira como nós achamos, que nós queremos, satisfazendo as nossas vontades, os nossos caprichos. Muitas pessoas vão à igreja, não vão para adorar a Deus. Vão para buscar um milagre, buscar uma vitória. Vão para ver os amigos, como eu falei no começo, um evento social. Eu frequentei uma igreja por quase 30 anos. E hoje eu olho para trás e falo assim, não passava de um evento social. Eu não tinha essa percepção na época. Eu achava que eu estava indo na casa de Deus. Na casa de Deus. Eu achava. E eu olho para trás e falo assim, era um evento social. Onde as pessoas iam por status. Para ver os conhecidos. Para conversar. Para escutar uma banda tocando umas músicas agradáveis. Para ouvir uma palavra que me enchesse. Como eu sou importante. Meu ego. As pessoas procuram isso hoje. E as igrejas por aí estão abarrotadas de pessoas assim. Atraindo cada vez mais e mais e mais. Centenas e centenas e milhares de pessoas. Nós pecamos, irmãos, quando queremos um culto atraente, com novidades. O culto tem que atrair, tem que divertir os visitantes. As pessoas devem se sentir bem no culto. Quem já ouviu isso? Quem já quis isso? O propósito do culto é glorificar a Deus. E se para isso eu tiver que ser colocado no chão, reconhecer a minha fraqueza, a minha miséria, se para isso eu tiver que ouvir os meus pecados apontados, que seja, porque é para a glória de Deus. Nós devemos saber, irmãos, que os cultos, baseados em tradições humanas, em invenções humanas, e não nos princípios bíblicos, Deus abomina esses cultos. Abomina. O que Deus quis fazer com aquelas pessoas que o cultuaram da maneira que eles queriam. O que Deus falou para Moisés, eu vou aniquilar esse povo, eu vou destruir, vou acabar com eles. Nós também pecamos contra o segundo mandamento, e mais uma vez é o mesmo pecado. Quando pensamos em Deus do nosso próprio jeito, criar uma imagem mental de Deus que não corresponde à sua majestade revelada na Bíblia, é pecar contra o segundo mandamento. Algumas pessoas dizem, eu gosto de pensar em Deus apenas como aquele que criou todas as coisas, e eu ouvi isso essa semana. Eu assistindo uma entrevista, o cidadão falou assim, ele falou exatamente isso, eu penso em Deus como Criador, eu acredito em Deus como Criador de tudo, Deus criou tudo, mas se afastou da criação e não está nem aí porque acontece aqui.
Algumas pessoas pensam dessa forma. Outros dizem, eu gosto de pensar em Deus apenas como um homem de amor. Um pai amoroso que não castiga pecadores. Ah, Deus no final vai me salvar. Eu sou bom, eu faço bem para as pessoas. Eu ajudo os pobres. Não importa se eu sou um pecador. Quando eu morrer, Deus vai me salvar, vai estar de braços abertos me esperando. Vai esperando. Eu gosto de pensar em Deus como aquele que me deu livre-arbítrio para eu escolher o meu próprio destino. Olha que lindo. Está errado. Essas ideias humanas sobre Deus não combinam com o Deus da Bíblia. Deus é provedor. Ele cuida da sua criação. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele é santo, santíssimo. Por isso castiga os pecadores. Ah, Deus ama o pecador. Vai o pecado e o pecador serem lançados no lago de fogo. Tanto o pecado quanto o pecador. Ele castiga o pecador. Porque ele é santo, ele é justo. Ele é soberano. Ele controla a história, ele controla todas as coisas. Nada foge do seu controle. Ele é sobre tudo e sobre todos. Nós não temos imagens de bezerros, nós não temos crucifixos nas nossas igrejas, imagens de Cristo crucificado, imagens de gesso. Nós não temos. Mas será que conhecemos e adoramos a Deus como Ele realmente é? O que nós pensamos sobre Deus? Meus irmãos, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado de criar um Deus segundo o nosso próprio querer. Quando você faz essa imagem errada de Deus, você está pecando contra o segundo mandamento. Honremos o Deus glorioso que se revelou a nós na sua palavra, cujos caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos, cuja mente nós nem sequer podemos sondar. Adoremos a este Deus da maneira que Ele ordenou na sua palavra. E como é isso? Como devemos adorar a Deus? Cada mandamento da lei de Deus, cada um dos 10 mandamentos, ele tem dois aspectos, ele tem dois lados. Um lado positivo e um lado negativo. O que é isso? Por exemplo, eu não devo roubar o meu próximo. Não furtarás. Eu não devo furtar, eu não devo roubar, eu não devo pegar nada do meu próximo. O mandamento está dizendo isso. Mas esse mandamento também está dizendo que eu devo usar os meus bens para ajudar o meu próximo. É uma expansão no entendimento daquilo. Não devo servir a Deus por meio de imagens, mas eu devo adorá-lo do modo que lhe agrade. E como nós devemos adorar a Deus? Conforme as nossas ideias, as nossas fantasias, ou conforme os princípios da palavra de Deus? Se não devemos adorar a Deus por meio de imagens, como que deve ser então? Devemos adorar a Deus somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. É a resposta 96 do Catecismo. Deus nos proíbe de cultuá-lo do nosso próprio jeito, como nós lemos lá, Deuteronômio 12. Vamos ver aqui Deuteronômio 12. Versículo 4. Diz assim: Preciso uma Bíblia com uma letra maior. Deuteronômio 12, versículo 4.
Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar, ao lugar que Deus escolheu, fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, as ofertas votivas, as voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Olha só o versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. As pessoas estavam cultuando a Deus, cada um da maneira que achava que deveria, da maneira que bem parecia. Eu vou falar uma coisa, algumas pessoas dizem dessa forma: eu preciso encontrar uma igreja onde eu me sinta bem. Está tentando fazer do seu próprio jeito, está errado, está desobedecendo a Deus. Permaneça onde Deus te colocou. É ali que você vai cultuar a Deus, é naquele lugar. Ele falou assim: nós vamos entrar na terra, Deus vai mostrar o lugar onde vocês vão levar as ofertas, os dízimos, é ali. Não é em outro lugar, não é onde vocês acharem que devem, é ali. Deus nos chama a cultuá-lo da forma que Ele ordena. O lugar que Ele ordenou e da forma que Ele ordenou. Aqui no capítulo 12 mesmo, versículo 11, diz assim: então haverá um lugar em que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. E lá no versículo 32, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deus ordenou um lugar específico para Israel. O primeiro tabernáculo vai ficar nesse lugar aqui. Era ali que ia ficar. E depois o templo. Ali tinha que ser a adoração a Deus. Além das regras que tinham que ser cumpridas pelo povo, os sacrifícios, as cerimônias como seriam, era da forma como Deus havia ordenado. Nós não podemos repetir o culto do Antigo Testamento com os seus sacrifícios e cerimônias, e nem devemos fazer uma viagem a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Todas estas coisas que Deus ordenou, elas apontavam para Cristo, foram cumpridas nele, em Cristo. Então, como que nós devemos hoje adorar a Deus do modo que lhe agrada? Nós vemos lá em João, no diálogo com a mulher samaritana, aquela história que Jesus estava ali, a mulher chegou no poço, Jesus pediu água e começou ali uma conversa com ela. Ali Jesus nos ensina algo muito importante sobre a verdadeira adoração que devemos oferecer a Deus. Jesus nos chama a adorar o Pai em espírito e em verdade. E o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é adorá-lo debaixo da direção do Espírito Santo. Não é que nós vamos virar espírito. Nós vamos adorar a Deus debaixo
da direção do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo. Não importa mais o lugar, no sentido físico, mas a atitude do coração. O lugar é o lugar em que Deus te colocou como membro daquela igreja. Aquele não é mais o lugar no sentido de que tinha que ser no templo, em Jerusalém, naquele específico lugar. Mas lembre-se, tudo se cumpriu, tudo apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo. A igreja hoje não é aquele tabernáculo físico. A igreja hoje é o ajuntamento dos santos, a congregação dos santos. É o corpo de Cristo. Em que lugar Cristo te colocou? Onde você foi enxertado? Em que lugar do corpo de Cristo você está? Ali que a adoração deve ser feita. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui é a igreja, aqui é a sala que a igreja se reúne. Aqui nós falamos igreja porque é o local que a igreja se reúne. Mas não significa que Deus habita nesse lugar físico. Deus habita na vida e no coração de cada crente. Adorar a Deus em espírito é adorá-lo com um coração puro e desejoso de glorificar a Deus. Quais os motivos que te levam a adorar a Deus? Por que você busca adorar a Deus? Para agradar as pessoas? Eu vou adorar a Deus para agradar alguém. Por medo? Eu tenho medo de ir para o inferno. Ou seria para glorificar e agradecer a Deus pela salvação? Nós éramos miseráveis, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui de forma alguma. Nós éramos pecadores. Nós éramos maus. Buscávamos o mal. Pensávamos o mal, maquinávamos o mal, e Cristo nos amou, nos alcançou, nos pegou, nos resgatou, nos purificou, nos lavou. É por isso que nós adoramos a Deus, porque nós não merecíamos. E pelo seu favor e graça, Ele nos deu a salvação. Nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Se o nosso corpo está no templo e o nosso coração longe do Senhor, nós não estamos adorando a Deus em espírito. Nós estamos pecando contra o segundo mandamento também. A adorar a Deus em espírito é adorá-lo com sinceridade, com alegria, mas também com reverência e com santo temor. Você está consciente da presença de Deus no culto? Nesse culto, você está consciente da presença de Deus aqui? Não é uma emoção, um arrepio que você sente na pele. Arrepiou, sentiu. Não é isso. É a consciência de que Deus se faz presente. Que Deus está, nesse exato momento, nos instruindo por sua palavra. Olha que coisa. Deus está falando conosco. Deus está nos orientando, nos ensinando. Muitas vezes a palavra é dura, mas é porque Ele nos ama e está nos ensinando, nos mostrando o caminho. Você ouve com atenção a palavra de Deus? A sua mente está voltada para Deus ou nos problemas da vida? Você oferta com liberalidade, com gratidão? Você ora com fé? Canta com alegria quando nós entoamos cânticos e salmos? O Senhor conhece os nossos corações. Não é a imagem que eu passo. O Senhor sabe. De nada vale honrar a Deus com os lábios e o nosso coração está longe do Senhor. Coração longe dele. Que Ele nos ajude a adorá-lo em espírito. Adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Em verdade
é adorá-lo de acordo com a sua palavra, com a verdade da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar conforme a palavra de Deus. Não conforme as nossas ideias, pensamentos. Conforme os princípios e regras que Ele estabeleceu para nós. Porque é o melhor para nós. Porque nos protege. Nos protege de fazer errado e de provocar a ira de Deus. Deus abomina um culto feito segundo a imaginação do homem. E as pessoas são tão criativas. Outro dia eu ouvi uma frase de um pastor que disse assim: a igreja, ela deve ser rígida na essência de ser igreja, no corpo de Cristo. Eu ouvi e falei assim, poxa, 10. Mas a igreja pode ser totalmente criativa na forma de ser igreja. Eu falei, acabou com tudo. Como que criativo? Se a palavra de Deus é clara. É da forma como Ele ordenou. Nada diminuirás e nada acrescentarás. Simples. Ele quer ser adorado conforme a verdade da sua palavra. No passado, na época dos grandes reis conquistadores, quando alguém chegava na presença do rei para uma audiência, existia toda uma cerimônia. O rei, ele fazia... Era o dia das audiências, as pessoas vinham apresentar as suas demandas diante do rei. O rei sentado no trono, mas havia um protocolo a se cumprir. Hoje, nas monarquias, ainda existe um protocolo a se cumprir. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente, quando houve a coroação do rei da Inglaterra. É um protocolo todo rígido, tem que ser daquela forma. Você vai sentar aqui, você vai sentar aqui, você aqui... Fulano não entra, o outro aqui não vai, só entra quem ele determina, vai sentar onde o protocolo determina, da forma que é. Há uma liturgia, os cânticos, porque é uma cerimônia da igreja anglicana. Existe uma ordem. É o rei da Inglaterra, do Reino Unido. E as pessoas querem chegar diante do Rei dos Reis da maneira que querem. Da maneira que acham que deve ser. Ninguém chega diante de um rei da maneira que acha que deve ser. É da maneira que o rei determinou. Vai falar na hora que o rei determinar, se ele determinar que fale. É assim que funciona. E mais uma vez, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, as pessoas querem fazer o que lhes dá na telha. A Escritura é suficiente para nos ensinar tudo o que nós precisamos fazer para agradar a Deus, inclusive adorá-lo. Segunda carta a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, assim diz a palavra de Deus, isso mesmo, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Adorar a Deus em verdade não é mais seguir o culto do Antigo Testamento, lá no tabernáculo, no templo de Salomão, com aquelas cerimônias e sacrifícios, não é. Mas é prestar um culto ao Senhor de forma simples, como fez a igreja primitiva.
pouquinho antes, Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os elementos bíblicos que fazem parte do culto hoje são leitura, pregação da palavra, louvor, sacramentos, orações e ofertas. São esses os elementos que fazem parte do culto a Deus. Ah, mas não tem teatro? Não tem dança? Não tem pirofagia? Não tem malabarismo? Não tem... Não. Leitura, pregação da palavra, louvor, sacramentos, orações e oferta. Adorar a Deus em verdade não é acrescentar algo ao culto, mas adorá-lo de acordo com os princípios bíblicos. Adorar a Deus em verdade é adoração cheia das Escrituras. A adoração não deve apenas ser governada pela palavra, mas também deve estar cheia da palavra. Adoração em verdade é adoração racional e cheia de conteúdo bíblico. Romanos 12. Romanos 12. Começa o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No culto, nós devemos orar, cantar, ler e pregar a Bíblia, pois é somente a palavra de Deus que converte, santifica e edifica o povo de Deus. Não há nada mais que converta, santifique e edifique o povo. É somente a pregação da palavra. Somente a palavra. A palavra está presente na pregação, na oração, nos cânticos. Por isso que nós temos o cuidado com os cânticos, com os hinos. Somente o que está de acordo com a palavra de Deus. Porque é para a edificação do povo de Deus. O culto é para edificar a igreja. Nós viemos aqui servir e adorar a Deus, mas viemos aqui porque Deus nos trouxe para nos edificar como povo dele. Então a igreja tem que ser edificada. Nada mais edifica, nada além da palavra. A pregação da palavra de Deus, por exemplo, ela tem um lugar central no culto do Senhor. Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Afinal de contas, Deus não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Não podemos substituir a fiel pregação do Evangelho por show gospel, por sessão de curas, por teatro, por discurso de autoajuda, por dança. Não. Isso tudo é invenção humana e não tem nenhum proveito. É lixo. E deve ser jogado no lixo. É por meio da pregação fiel da palavra de Deus que pecadores são convertidos. E a fé dos crentes ela é fortalecida, como disse Tiago. Adorar a Deus em verdade é pregar fielmente a palavra de Deus. Qual o interesse de Deus na pregação do Evangelho? O que Deus está procurando na pregação do Evangelho? Por que Ele quer que o Evangelho seja pregado? Deus não está procurando um número maior de membros para a igreja. Ele já tem todos eles. Deus não está procurando mais contribuintes.
Ele está procurando verdadeiros adoradores. O propósito da pregação do Evangelho é criar um povo para adorar a Deus. É nos preparar. Nós estamos fazendo um curso intensivo para chegarmos no céu e fazermos parte da Jerusalém Celestial. É por isso. Não adianta, irmãos, não adianta ter templos grandiosos, cheios de ouro na fachada. Não importa. Ter templos enormes, cheios de pessoas, mas vazios da presença de Deus. Eu garanto para você que nesse exato momento, existem aqui na cidade centenas de templos que estão abarrotados de pessoas, mas que não há a presença de Deus ali dentro. Que as pessoas estão ali dentro, mas estão vazias de Deus. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Não adianta ter templos grandiosos, cheios de pessoas vazias de Deus e que não adoram a Deus de verdade. Irmãos, Jesus não se impressiona com o número de pessoas dentro de um templo. Jesus não olha para um templo e fica impressionado porque ali tem 100, 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas. O que alegra Jesus é ver pessoas na igreja, e pode ser uma pessoa sentadinha ali, 2, 3, mas pessoas com os corações cheios do Espírito e cheios da palavra de Deus. É isso que alegra a Deus. É isso que dá prazer a Deus. Pessoas cheias do Espírito de Deus, cheios da palavra. Seja essa pessoa. Seja esse verdadeiro adorador, adore a Deus corretamente. Não por meio de imagens, por meio de ídolos. Não conforme as suas próprias ideias. Mas em espírito e em verdade. Para a glória de Deus. Amém.